E aí, galera que assistiu outro canal, Professor Eliana Emerson na área, página 17 da apostila, estamos falando sobre potenciação. Beleza? Aqui, a primeira propriedade, multiplicação de potência de mesma base. Então, temos aqui uma multiplicação, ó, 2 à quinta vezes 2 à sétima. Então, repete a base, que é o 2, e o 5 mais 7 a gente vai somar. Então, 2, 5 mais 7, 12. Aí você pode calcular normalmente aí, 2 elevado à décima segunda, que se eu não me engano dá 4.096. Mas o que a gente pode fazer? Divisão de potência de mesma base. A gente fez multiplicação, vamos fazer divisão. Então, deixa eu copiar igual está aqui para não me perder. A elevado a m dividido por a elevado a n. Agora, na divisão, a gente repete a base e vamos subtrair m menos n. Só fazer continha de menos. Então, com números, 2 elevado à quinta dividido por 2 elevado à sétima. Você repete o 2, que é a base, e 5 menos 7. 5 menos 7. Isso vai te dar uma potência negativa, sem problema nenhum, tá? Pode fazer normalmente a continha de menos. Inclusive, deixa eu te dar um outro exemplo aqui. Em alguns momentos vão aparecer assim, ó, 5 elevado a menos 3 dividido por 5 elevado a menos 8. O que vai acontecer aqui? Olha, a gente vai repetir o 5, vai ficar menos 3 menos 8. Observe que o cálculo que a gente está fazendo é uma divisão. E por ser divisão, a gente tem que fazer conta de menos. Então eu tenho o sinal do cálculo, da conta da divisão, e eu tenho o sinal do 8, que ele já era negativo. Isso não vai mudar. Aí quando isso aqui acontecer, tem que fazer a regrinha de sinais. Menos 3 mais 8. Menos 3 mais 8. Que aí fica 5 elevado à quinta potência. Tá? Então preste atenção no sinal. Usa a regra normalmente, faz a continha de mais, de menos normalmente, sem frescura, tá? O que a gente tem que prestar atenção então nesses cálculos? Quando a gente estiver fazendo multiplicação, continha de vezes, o que acontece? Mais. E quando eu estiver fazendo divisão, menos. É só isso que tem que prestar atenção. Para que a gente aprende isso? Onde eu vou acrescentar isso na minha vida? Olha só. Notação científica que vocês fizeram como para casa. 5,2 vezes 10 à quinta. E eu vou multiplicar esse valor por 2,3 vezes 10 à sexta. Então, observe que eu tenho uma notação científica de um lado e uma notação científica do outro. Como que eu resolvo esse cálculo bonito aí? Você sabe que 5 vezes 2 é igual a 10. E você também sabe que 2 vezes 5 é igual a 10. Isso aqui é a propriedade comutativa. A ordem dos fatores não altera o produto. Eu posso trocar na multiplicação, eu posso sim trocar de ordem, não tem importância. Eu vou utilizar essa propriedade aqui, nesse cálculo aqui. A gente tem ó, multiplicação, multiplicação, multiplicação. Eu posso trocar a ordem que não altera o meu resultado. Então eu vou fazer 5,2 vezes 2,3 vezes 10 à quinta vezes 10 à sexta. Sabe o que eu preciso fazer aqui de multiplicação? Isso. É só isso que a gente faz. Só a primeira parte. Por que só a primeira parte? Porque aqui no final a gente vai fazer 10, como é uma multiplicação, soma. 5 mais 6, 11. Então, multiplicar a notação científica é muito, muito, muito fácil, porque a gente aplica a propriedade. A gente não faz o cálculo inteiro, não precisa. A gente simplesmente multiplica isso aqui. Deixa eu fazer na calculadora aqui para ver o resultado. 52 vezes 23, 11,96. 11,96. Terminou? Não, não terminou. Por quê? Porque a minha vírgula está no lugar errado. Esse número aqui não pode ser maior do que 10. Lembra desse detalhe da notação científica? Que não pode ser maior do que 10? Ou seja, a minha vírgula tem que sair daqui e tem que vir para cá. Ó. Ela tem que mudar de lugar. E todas as vezes que a vírgula mudar de casa, a gente tem que mudar o número aqui em cima. Então vai ficar 1,196 vezes 10. Como eu andei uma casa, aumenta um número aqui. Agora sim o meu resultado está certo. Isso é uma pegadinha, apesar dos dois resultados aqui serem iguaizinhos, tem o mesmo valor numérico, mesmo resultado, a apresentação é diferente. A notação científica não pode ser maior do que 10. Então é um detalhe, beleza? Então a gente viu duas propriedades, que foram multiplicação e divisão de potências de mesma base, tem que ser iguais. Próxima propriedade, potência de potência, A elevado a m, aí tem parêntese, e um n do lado de fora. O
que acontece aqui? Quando eu tenho potência de potência, a gente faz uma multiplicação. M vezes N. Só isso. Exemplos numéricos. 3 ao quadrado elevado à quinta. Repete a base, multiplicam os expoentes. 2 vezes 5, 10. Acabou. Simples assim. É só multiplicar. Agora eu vou te falar onde tem erro e onde a galera erra com muita frequência. Ó, 2 ao quadrado elevado ao cubo. 2 ao quadrado elevado ao cubo. Qual é a diferença aqui? A diferença é que um tem parêntese e o outro não. Quando tem parêntese, a gente usa a propriedade. 2 vezes 3, 6. Acabou, é só isso. Quando não tem parêntese, esse caso aqui, ó, quando não tem parêntese, a gente tem que resolver esse cálculo aqui. Se eu tivesse passado para vocês uma prova e colocado essa continha aqui, ó, 2 ao cubo, você saberia resolver? Só essa continha, 2 ao cubo? 2 vezes 2 vezes 2, 8, correto? A gente não faz essa continha simples aqui? Então, 2 elevado a 8. Essa potência é igual a 8. A gente resolveu a potência, tá? Quando some daí, coisa maravilhosa. Aí, consegui. Quando não tem parêntese, a gente tem que resolver, beleza? Só que toma cuidado com esse detalhe para você não errar uma besteira, tá? Show, fluiu, potência de potência. Próximo, produto dentro do parêntese. Olha só que lindo, ó. A vezes B elevado a N. Quando a gente tem um produto, uma multiplicação, não é soma nem subtração, é um produto, uma multiplicação, eu posso escrever de maneira separada, tá? Ó. Pode escrever assim. Exemplo. 6 elevado à quinta. Eu posso transformar isso aqui em 2 vezes 3 à quinta. Olha lá, que coisa bonita. O 6 se transformou numa multiplicação. E essa multiplicação eu posso escrever de maneira separada. 2 à quinta e 3 à quinta. Dessa maneira aí. E posso calcular separado, sem problema nenhum. O resultado dá certinho, fica mais fácil. Qual é a propriedade? Para você entender que um produto pode ser escrito assim, ó, de maneira separada. Essa é a propriedade que a gente tem que decorar. Se por acaso fosse continha demais, ó, 5 mais 2 elevado ao quadrado. Posso escrever separado? Não, não pode. Só quando for multiplicação e divisão. Nesse caso aqui tem que resolver. Resolve a soma, 5 mais 2, 7 ao quadrado. Beleza? Quando for mais e menos, tem que resolver. Multiplicação e divisão, a gente aplica a propriedade bonita lá, que separa. Sem problema nenhum. Próximo. Aí ele aplicou a mesma propriedade na divisão. A sobre B elevado a N é igual a elevado a N, B elevado a N. Da mesma maneira que fez na divisão, na multiplicação, aqui eu fiz na divisão. Tem uma potência, está dentro de parênteses? Está. Então você aplica separado. A gente já fez isso muitas vezes, ó. 2/3 elevado ao cubo. Como é que a gente resolve? Faz separado. 2 ao cubo, 8. 3 ao cubo, 27. A gente não fez separado? Fez o 2 e fez o 3? Não é a mesma coisa que eu escrevi assim, ó. 2 ao cubo e 3 ao cubo? E realizar o cálculo separado? 8 e 27? Mesmo resultado, mesma coisa, tá? Não mudou nada. A gente só escreveu. Sabe por que a atividade faz isso? Mostra essa propriedade pra gente? Porque em alguns momentos a gente vai ter cálculos assim, ó. 5 elevado a 2x. Olha lá, tá vendo esse 2x lá em cima? O 2 não está multiplicando x? O 2 vezes x, isso aqui, ó. O 2x não é igual a 2 vezes x? Não é uma multiplicação? Quer dizer, então, que esse meu cálculo bonito aí, ó, surgiu de 5 elevado a 2 vezes x. Uma multiplicação lá em cima. Eu preciso prestar atenção nesses detalhes, entendeu? Desses detalhes aí, para poder escrever a propriedade. Qual é a propriedade que eu multiplico? Se você voltar na tabelinha verde aí, você vai perceber que a terceiro quadrinho é potência de potência, que multiplica. Então eu posso escrever 5 ao quadrado elevado a x, que é igual a 5 a 2x, ó, multiplica 2 vezes x. Poxa, quanto que é 5 ao quadrado que está aqui dentro? Não é 25? Então é 25 elevado a x. Olha lá, eu transformei 5 elevado a 2x em 25 elevado a x, utilizando a propriedade. Mas tem que fazer tudo isso? A gente tem que decorar tudo isso sim. Por isso que tem essa tabelinha aí, justamente para você voltar quando precisar, tá?
Tem Não, que mas tipo, decorar não assim. é... quando você vai fazer a atividade, tem que escrever tudo isso? Não, de maneira alguma. De Ah, tá, maneira porque é muito alguma. mais prático você só calcular ali, pronto, acabou. Aqui você vem direto para cá, se você já sabe a propriedade. Direto, não tem que escrever tudo. Estou fazendo assim justamente para mostrar a linha de raciocínio, tá? Mas não precisa, pode fazer direto. Utiliza Você a pode propriedade. deixar. Você tá Pessoal, gravando essa aula, não oi, tá? desculpa, fala de novo. Você tá gravando a aula, não tá? Estou gravando sim. Página 18, vamos ver uma expressão aí para a gente simplificar? Tem simplificar a expressão 3 elevado a n mais 2 mais 3 elevado a n mais 1 mais não, menos 3 elevado a n mais 3 elevado a n menos 1. E tudo isso dividido por 3 elevado a n mais 1. Olha lá que coisa bonita. Olha que cálculo difícil, pessoal. A gente olha para ele e fala, cara, eu não sei nem por onde começar. Não é assim? Que a gente olha para um cálculo assim e fala que não sabe nem por onde começar? O que a gente precisa fazer aqui? Lembrar da propriedade. A gente não olha para tudo e fala assim, poxa, eu não sei nada. A gente olha para um detalhe. Vamos pegar só o n mais 2 ali, tá vendo? Só esse primeiro. 3 elevado a n mais 2. Volta à página da apostila e verifica qual propriedade que soma os expoentes. Você vai perceber que é produto de potências de mesma base. É a primeira propriedade que soma. Então, eu posso transformar isso aqui em 3 elevado a n, que multiplica 3 elevado a 2. Olha lá, eu peguei a propriedade, que repete a base e soma, e fiz ao contrário. Estava somando, eu transformei numa multiplicação. Essa é a propriedade, é por isso que eu tenho que aprender isso. Essa propriedade aqui, ó, esse resultado, 3 elevado a n, não tem como calcular. Eu não sei quanto vale n, então eu vou copiar do mesmo jeito. E esse 3 ao quadrado, sim, isso eu posso calcular. 3 ao quadrado é 9, perfeito? Então a gente vai fazer isso em todos aqueles números lá, todos os que estiverem somando ou subtraindo, eu vou aplicar uma propriedadezinha, eu vou verificar qual é a propriedade. Então, resolvendo isso com as propriedades, ó. A primeira, 3 elevado a n, que multiplica 3 elevado a 2. Transformei. Mais, agora aqui, ó, 3 elevado a n, que multiplica 3 elevado a 1. Também utilizei a propriedade e fiz. Menos 3 elevado a n, fica do mesmo jeito, não tem nada para fazer aqui. Mais a última agora, só que agora é conta de menos. Conta de menos é divisão. Então, vou escrever através de uma fração. 3 elevado a n dividido... Pessoal, deixa eu escrever essa divisão aqui como um produto, como sobre 1 elevado a 3 elevado a 1. Olha o que está acontecendo aqui. Deixa eu explicar isso para vocês direitinho. Quando a gente faz uma potência, ou quando a gente faz uma divisão, exemplo, ó, 2 terços, eu posso transformar isso aqui em 2 que multiplica 1 terço. Por quê? Se você fizer essa multiplicação, fica 2 terços, correto? Olha lá, dá certinho. Então, o que era uma divisão, você vai transformar em um produto, uma multiplicação. Tá? Posso escrever isso como fração, professor? Pode escrever como fração, sim. Não está errado, não. Então, aqui, ó, nesse momento aqui, que a gente tem que escrever como divisão, você faria assim, ó, 3 elevado a n dividido por 3 elevado a 1. Tá certo? Tá certo, sim. Posso escrever isso na forma de fração? Pode. Coloca por baixo, ó, 3 elevado a 1. Tá certinho. Tá errado, não. Ah, posso escrever isso em forma de produto? Pode sim. Deixa o 3 elevado a n, que multiplica por 1 sobre 3 elevado a 1. Que aí, se você multiplicar, volta a ser fração de novo, sem problema nenhum. Sabe por que eu fiz isso? Porque aqui tem multiplicação, multiplicação e multiplicação. Aqui, apesar de não ter nada, ó, nesse 3 elevado a n, não tem nada. Você pode colocar vezes 1. Bom, vezes 1. Mudou o meu resultado multiplicar por 1? Não, faz diferença nenhuma. Mas agora tudo tem multiplicação. E isso aqui é uma técnica de resolver atividades, tá? Na matemática, a gente está utilizando a mesma operação. Fiz a parte de cima, vou fazer a parte de baixo agora. 3 elevado a n mais 1, 3 elevado a n, que multiplica 3 elevado a 1. Fluiu?
Conta gigante, não é? Agora a gente vai utilizar uma outra propriedade, que é colocar em evidência. Vocês estudaram isso ano passado. Vou dar um exemplo aqui, ó. 2A mais 3A menos 5A. O A que repete em todos fica aqui do lado de fora. 2 mais 3 menos 5. A gente coloca dentro de parêntese. Isso é colocar um termo em evidência. O termo que repete fica em evidência, fica do lado de fora. Eu vou utilizar essa mesma propriedade aqui. Qual é o termo que está repetindo em todos os lugares? 3 elevado a n, 3 elevado a n, 3 elevado a n, 3 elevado a n. Tá vendo que ele repete em todos os lugares? Tem 3an. Esse 3an vai ficar aqui do lado de fora. Vou cortar ele, ó. O que sobrou? 3 ao quadrado mais 3 elevado a 1 mais 3 elevado a 1 menos 1. Tá vendo 1 que eu coloquei aqui? Por que ele é importante? Ó? Mais 1/3. Tudo isso dividido por 3 elevado a n, que multiplica 3. Lindo, não é? 3 elevado a n está em cima e embaixo, termos iguais? Corta. Acabou 3 elevado a n, já era. Vamos resolver o que está dentro do parêntese. 9 mais 3 menos 1 mais 1/3 sobre 3. Como é que eu resolvo isso? Conta normal, conta básica. 9 mais 3, 12. 2 menos 1, 11. Mais 1/3 sobre 3. Como é que eu resolvo esse cálculo? Aí você pode utilizar o método que quiser, borboleta. Eu faço assim, ó, 3 vezes 11, 33. 33 mais 1, 34/3 sobre 3. Como é que eu resolvo esse cálculo? Copia a primeira, inverte a segunda. 34/3 que multiplica, aqui tem um 1 escondido, ó. 1/3. 34/9. Que conta linda, maravilhosa, gigantesca. Pessoal, esse é um exemplo difícil, tá? É para sacudir a mente mesmo, para mostrar todas as possibilidades. Os exemplos, as atividades vão ser assim? Não, não vão. A gente vai começar lá no mais basicão, utilizando as propriedades mais básicas. Mas a gente vai chegar aqui, tudo bem? Esse aqui é o nosso futuro, a gente vai chegar nesse tipo de cálculo. Então, fica tranquilo, o objetivo não é dificultar, o objetivo é que a gente chegue aqui utilizando as propriedades, com muita calma, muita paciência, tá? Não precisava copiar isso, tudo bem? Vamos utilizar agora as propriedades para simplificar algumas frações. Simplificar, deixar a nossa vida mais fácil. Veja exemplos. Página 19, atividade número 26. Página 19, número 26. Letra B. Letra B. 0,3 elevado a menos 4, que multiplica 0,3 elevado a menos 6, que multiplica 0,3 elevado a menos 3. Espera aí que eu estou lendo no lugar errado. Tem 2 aqui. Terminei. Como é que eu resolvo esse exercício, professor? Multiplicação. Repete a base, 0,3, e soma os expoentes. Soma esses 3 números aí, ó. Então fica menos 4 mais menos 6 mais 2. Os números negativos eu coloquei em parêntese para a gente não errar. Repete a base, 0,3, menos 4 menos 6 dá menos 10, vezes mais 2, menos 8. Acabou. Só fazer uma continha de mais e de menos? Sim, é só isso. Simples assim. Não precisa fazer mais nada, tá? Facinho, facinho mesmo. É só repetir e prestar atenção na propriedade, se você vai somar ou subtrair. No mesmo exercício, letra D eu não vou nem falar, gente. Dá 5 a 12, pelo amor de Deus, hein? Vamos fazer uma mais difícil. Lá no finalzinho, ó, letra M. 13 elevado à sétima, dividido por 13 ao cubo, que multiplica 2 à quarta, menos 3, elevado a menos 3. Olha que cálculo difícil, hein? Que cálculo difícil. Vamos lá. Aqui, ó, na primeira opção aqui, a gente tem uma fração. Como é que eu resolvo isso? Isso aqui não é uma divisão? Divisão não é conta de menos? Não é? Continha de menos?
Quanto que é 7 que está aqui em cima, menos 3 que está aqui embaixo? 4, correto? Você não consegue fazer isso de cabeça? 7 menos 3? Então, 13 a quarta. Terminou a propriedade, é só isso. E aqui dentro do parêntese, lembra que conta de menos não tem como aplicar a propriedade? Eu preciso resolver o que está no parêntese. Tem que resolver. Então, em primeiro lugar, eu vou calcular isso aqui, ó, 2 a quarta. Tem que calcular. 4, 8, 16. Então, aqui dentro fica 16 menos 3 elevado a menos 3. 13 a quarta, que multiplica 16 menos 3, dá 13 a menos 3. Olha que conta difícil, gente. 2 a quarta. A coisa mais difícil que eu resolvi até agora foi 2 a quarta. Propriedade de novo. Multiplicação de potências de mesma base. Você vai repetir a base e vai somar os resultados. 4 mais menos 3. 4 menos 3 dá 1. 13 elevado a 1. E dá 13 mesmo. Acabou. Simples assim. Percebe que é facinho de fazer? A gente olha para o cálculo e aplica a propriedade. A gente não calcula tudo de cabeça. A gente faz as continhas básicas de mais e de menos. Isso que é legal. Próximo, letra O para terminar. Meu último exemplo, eu passo a atividade e a gente finaliza a aula, tá? Ó, 1 meio vezes P elevado à oitava vezes 8Q elevado à quinta vezes R à quarta sobre 4P à quarta Q. Aí você olha para esse monte de conta e fala, professor, não rola, não sei, não consigo, isso aí trava minha mente, eu não sei resolver. O que a gente vai fazer aqui? Em primeiro lugar, eu vou te mostrar que são multiplicações, tá? Multiplicações. Tem alguma base que é igual? Não tem. Não tem nenhuma, porque o primeiro é P, o segundo é Q e o terceiro é R. Não tem base igual, eu não posso repetir nada aqui. Mas se você pensar que essa linha aqui, ó, ela continua, porque isso aqui tudo são frações, uma fração só, exemplo, 2 vezes 3 vezes 1 quinto. Como é que eu resolvo isso? 2 vezes 3, 6, 6 vezes 1, 6 quintos. Você não coloca a multiplicação toda por cima e o resto por baixo, não é isso que a gente acabou de fazer? Uma continha básica de fração, de multiplicação? Vamos fazer isso lá em cima. Do mesmo jeito, eu vou copiar de novo, ó. 1 meio, P à oitava, que multiplica 8Q à quinta, que multiplica R à quarta, tudo isso sobre 4P à quarta, Q. Prontinho. Copiei de novo, simplesmente pensando que é uma fração. O que eu faço agora? Agora a gente pode pensar aqui, ó, P à oitava e P à quarta. Agora sim eu posso trabalhar com os dois. Quando a gente tem uma divisão, P à oitava dividido por P à quarta. Isso aqui não é uma divisão? O que eu faço na divisão? Não é uma continha de menos? 8 menos 4 é quanto? 4. Faz a continha de cabeça. Então, esse P à quarta que está aqui embaixo, você vai riscar ele. Você está eliminando ele. Ó. Ele acabou. Aqui em cima também acabou o 8. Vai sobrar P à quarta. Vou te mostrar isso de outro jeito. A gente viu isso ano passado, mas eu vou te mostrar aqui de uma outra maneira. Fazer você recordar essa matéria. Olha só. Em cima tem P à oitava, então é P 8 vezes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Embaixo tem P à quarta, aqui em cima tem um meio, né? Sem esquecer do meio. Ó. Embaixo tem 4, P à quarta. 1, 2, 3, 4. Olha lá. É isso que está escrito, eu escrevi sem potência. Como em cima e embaixo são iguais, você pode cortar esses 4P aqui com esses 4P aqui, ó, sem problema nenhum. Aí. Pode cortar, simplesmente cortar. O que sobrou em cima? Sobrou meio, 4P. O que sobrou embaixo? 4. Olha lá, simplifiquei, tá vendo? A gente vai fazer isso aqui sem precisar escrever, só pensando no expoente. 8 menos 4, quanto que é? 4. Aí você escreve assim. Posso simplificar isso aqui? Dá para simplificar? Dá sim. Se você dividir os dois membros por meio, tanto em cima quanto embaixo, a gente simplifica a parte numérica da fração. Meio dividido por meio dá 1, fica P à quarta só. Isso aqui você cortou, ó, deu 1. E 4 dividido para meio é 8. Então fica P à quarta sobre 8. Tem que saber simplificar também, né, gente? Vamos lá, vamos fazer tudo lá em cima agora. Terminar o cálculo.
8 menos 4, que a gente estava fazendo. Aqui também, ó, fica P a quarta. Simplificando esse meio e esse 4 aqui, ó, em cima fica P a quarta, embaixo fica 8. Simplifiquei. 8Q a quinta. Aqui só tem um Q, tá vendo? Ele está sozinho. Então, tirando 1, 5 menos 1, fica Q a quarta. Então, em cima fica 8Q a quarta. E embaixo a gente cortou, não põe o Q. E esse R a quarta fica R a quarta, porque não tem nada para simplificar embaixo. Então, ele fica do jeito que está. O que mais que dá para fazer aqui? 8 com 8, ó, dá para cortar. Sobrou P a quarta vezes Q a quarta vezes R a quarta. Lembra da propriedade que quando está tudo igual, se você voltar a sua apostila aí na página 17, você vai ver que é a número 1, 2, 3, quarta. Quarta propriedade. Você coloca aí dentro de parêntese PQR a quarta. Terminamos. Fácil, lindo, maravilhoso. Simplificação. Eu escolhi algumas para vocês fazerem, tá? Eu fiz as mais difíceis. Essa aqui era a mais difícil, eu já fiz. E vocês vão fazer algumas. Quais são? Anota aí. Página 19. Número 26. Letras. A, C, E, H, I e N. Beleza? Aí eu só vou passar uma atividade, porque são várias letras e eu sei que dá trabalho, tá? Então vou passar só uma. Somente essa. Terminando aqui essa aula, que já tem 30 minutos de aula, vocês têm essa atividade para fazer e tem um outro vídeo, que eu vou mandar daqui a pouco, corrigindo as outras atividades e com o link também para vocês mandarem tudo isso pronto para mim, tá? Que já tá lá tudo bonitinho. Mas é para mandar a foto dessa atividade no link? Ou pode deixar lá para tá fazer escrito, próxima? deixa eu mostrar para vocês como ficou. Só um minutinho, deixa eu abrir aqui. Vocês vão gostar. Dessa vez, o que eu pensei? Sempre os alunos perguntam, né? Professor, qual atividade que eu tenho que mandar? Já tem link? Qual que é a semana? Isso aí foi uma confusão. E eu não queria que a gente ficasse com essas dúvidas. Aí eu tive uma ideia quanto a isso. Olha aí, bonitinho. Essa aqui é o link, você vai escolher seu nome aí, tudo bem? Ó, pegar o nome do Cássio, clique em próxima, aí tem as atividades. Por exemplo, a primeira atividade, ó, página 10, número 5 e 6. Aí tem que mandar foto dessas atividades. Página 13, número 9, 10, 13, página 15, número 20. E vou acrescentar mais uma aqui, que é a página 19, essa número 26. Então já são 4 atividades para enviar, tudo bem? Tem que mandar cada uma separado. Assim, Essa da 26 que você mandou agora, nessa aula, é para mandar para o próximo período ou para o próximo dia? próximo dia, tudo bem? Assim que estiver pronto, assim que vocês fizerem, manda, sem frescura, tá? Lembrando que eu vou corrigir na próxima aula. Então, página 19, eu vou acrescentar aqui. Número 26. Orienai, a página 15, você vai mandar um vídeo agora, né? Daqui a Boa, pouco, corrigindo. corrigindo. Sim. Isso. Aí a gente Pode corrigir e mandar tal. depois, sem problema nenhum, tá? Beleza. Pode mandar depois. Não precisa mandar agora, tá, gente? Pode mandar isso amanhã, sem problema nenhum. Posso mandar mais de tarde, assim? Porque Pode, eu qualquer tenho hora. Por isso que eu muita faço coisa pra formulário. Que no formulário é muito mais fácil para vocês mandarem a hora que der. Pô, a internet não tá funcionando. Ah, vou fazer a minha atividade de tarde. Faz de tarde, manda de tarde. Sem problema. Eu vou estar dormindo. Vocês estão mandando atividade. Sem problema nenhum, tá? Brincadeira, gente. Tarde tem aula no interventor. Então não vou estar dormindo, não. Aqui, ó. Vamos terminar. Beijo no coração. Fiquem com Deus. Se tiver dúvida quanto às atividades, manda para mim que eu tô aqui à disposição, tá? Ainda tem mais uma aula, 11 horas, e eu mando o link para vocês daqui a pouquinho, tá? Ó, beijão. Sua filha te deixa dormir? Minha filha? É, Olha, a mais nova. deixa. Ela é muito, muito mais tranquila do que os outros mais velhos. Ela dorme a noite inteira, não chora quase nada, só chora mesmo na hora de dar banho e de vez em quando tá com fome. Muito raro. Ela é muito tranquila, graças a Deus. Eu tava super feliz. Pelo menos não perde noite de sono. Não mesmo. Não perdi nenhum. Assim, eu perdi noite de sono com a minha esposa passando mal por causa do Covid, mas não perdi com minha filha recém-nascida.
Professor, eu estava super feliz porque eu entendi o que é notação científica e consegui fazer as atividades boas. Aí hoje a vida veio me dar essa rasteira. Enfim. Hoje é mais fácil do que notação, pode ter certeza. Você vai ver que durante as Ah, atividades, tá. prova, notação científica é mais difícil do que potência. Potência a gente usa para resolver a notação científica. Notação que tem os problemas mais chatos. Vou trazer para vocês problemas do Enem de notação. Muito, muito legal. Pessoal, beijão. Até a próxima. Fiquem com Deus.